Olá, hoje nós vamos estudar o controle de constitucionalidade, fazer uma revisão aí de alguns conceitos, de algumas classificações e o controle, principalmente, o controle concentrado de constitucionalidade. Bem, a base aqui da aula vai ser as anotações que eu fiz em sala de aula. Então, quero trazer aqui uma recapitulação, uma lembrança do que foi trabalhado em sala sobre alguns conceitos, algumas classificações envolvendo o controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade nada mais é do que a compatibilização, a verificação de compatibilidade da norma infraconstitucional, da lei ou do ato normativo com os aspectos formais e materiais, ou seja, de conteúdo da Constituição. Então, isso envolve, portanto, um controle de constitucionalidade, a verificação de compatibilidade das normas com o que determina a Constituição Federal. Bem, podemos classificar aqui uma primeira classificação quanto à natureza do órgão que exerce esse controle. Bem, poderá ser um controle político, um controle judicial ou um controle misto. Controle político, quando o controle de constitucionalidade for exercido por órgão diverso do Poder Judiciário. No Brasil, por exemplo, esse controle político, ele fica a cargo do poder legislativo e do poder executivo. Bem, o controle judicial ocorre quando é o poder judiciário que vai exercer esse controle de constitucionalidade, ou seja, essa verificação da compatibilidade formal e material da norma com o texto da Constituição Federal. E o misto é um sistema em que permite que haja conjuntamente um controle político e um controle judicial de constitucionalidade. Então, ambos ali vão ocorrer, por isso é chamado de misto. Uma parte da doutrina entende que no Brasil nós temos esse controle misto, porque vai haver momentos em que teremos um controle político e há outros momentos em que há um controle judicial. Bem, tendo essa classificação em foco, ou seja, controle político, legislativo e executivo, e controle judiciário, importante vermos agora uma segunda classificação com relação ao momento em que ocorre esse controle. Em que momento ocorre esse controle? Bem, esse controle ele pode ocorrer preventivamente ou repressivamente. Controle preventivo de constitucionalidade é aquele que ocorre antes da criação da norma, durante o processo de criação da norma, ou seja, antes que a norma seja publicada. Não a vigência, porque mesmo na vacatio legis, a lei já existe. Então, é a partir da existência. Quando que a lei passa a existir? Quando ela é promulgada e publicada. Então, qual é a regra desse controle preventivo de constitucionalidade? Ele ocorre através de um controle político de constitucionalidade, exercido primeiramente pelo legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça, e também pelas deliberações parlamentares, nas sessões que ocorrem nas sessões legislativas, em que vai se votar aprovando determinado projeto de lei ou rejeitando. Então, também podemos dizer que é uma forma, sim, de um controle de constitucionalidade preventivo político. E também há um controle preventivo político exercido pelo poder executivo. Quando que o poder executivo exerce esse controle político preventivo? O exemplo e a situação, a hipótese é o veto jurídico. Lembrando que há duas espécies de veto:
pelo presidente da República. Veto jurídico, quando envolve a declaração de inconstitucionalidade de um projeto de lei no todo ou em parte. E o veto político, quando for por razões contrárias ao interesse público. Para que exerça um controle de constitucionalidade preventivo político feito pelo Executivo, nós vamos estar diante de um veto jurídico. Então, esse controle preventivo, a regra é que ocorra através de um controle político, ou pelo Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça, ou das próprias deliberações parlamentares nas sessões legislativas, ou através do Executivo, pelo veto jurídico. Tranquilo? Agora, quando que vai haver a exceção a esse controle preventivo que ocorre através de um controle judicial? Bem, através de um controle aqui dito judicial, tô aqui na setinha, ó, exceção, esse controle por meio judicial é uma exceção da exceção. Por que é exceção? Porque isso foi uma flexibilidade que o Supremo Tribunal Federal acabou dando quando julgou mandado de segurança impetrado por parlamentar sob o argumento de violação do direito subjetivo ao devido processo legislativo. Tá? Então, aqui eu coloquei a exceção, o STF, no caso de mandado impetrado por parlamentar, no caso, exemplo aqui, um deputado federal ou um senador, para defender seu direito subjetivo ao devido processo legislativo. Quando que poderia acontecer uma situação desse naipe? Bem, vamos imaginar assim, que está havendo uma sessão legislativa na qual está sendo votado um projeto de lei. Só que o quórum desse projeto de lei não estava sendo observado. Não havia a maioria absoluta necessária para a abertura da sessão, para o início da sessão deliberativa. E um parlamentar, um deputado ou um senador, impugna naquele momento essa sessão legislativa, alegando o quê? Alegando que está violando a Constituição, que determina que a abertura dos trabalhos apenas irá poder iniciar com a maioria absoluta dos membros de cada casa. A maioria absoluta dos membros da casa vai ser mais da metade dos membros que compõem cada casa do parlamento. Nesse caso, se, vamos dizer, o presidente da sessão rejeita a impugnação, esse parlamentar acabou sendo violado no seu direito subjetivo ao devido processo legislativo. Em razão disso, ele tem legitimidade, ele tem um direito subjetivo de impetrar mandado de segurança contra a autoridade coatora, que no caso foi o presidente da sessão legislativa, buscando o quê? Buscando no STF a invalidação nessa sessão legislativa. Então é uma forma do judiciário, de forma excepcional, provocado através de um mandado de segurança, impetrado única e exclusivamente por parlamentar que tenha sido violado nesse seu direito subjetivo ao devido processo legislativo. Então é uma forma, e o que o Supremo vai fazer? Vai declarar a inconstitucionalidade da norma? Não, a norma nem existe. Ele vai declarar inconstitucional aquele ato isolado, ele vai conseguir desconstituir isoladamente apenas a sessão e todos os atos que dela decorreram, após ela. Mas pelo menos não vai ser destruído a lei ali, ou toda a lei, e vai, no caso, evitar que desnecessariamente seja criada uma lei que posteriormente será declarada inconstitucional por via de controle repressivo judicial de constitucionalidade. Então aqui, portanto, nós temos as duas situações
de controle preventivo. Um controle preventivo realizado através de um controle político e um controle preventivo realizado através de um controle judicial. Detalhe aqui, pode ser que vocês não entendam agora, mas na sequência vocês vão entender. Então, numa segunda vista desse vídeo, com certeza vocês vão conseguir fazer essa relação que eu já vou antecipar. No caso dessa exceção do controle preventivo judicial, esse controle só vai acontecer através de controle difuso ou aberto, ou seja, através de um controle concreto de constitucionalidade. O controle preventivo judicial, mesmo de forma excepcional, nunca vai ocorrer através de um controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, tá? Então gravem aí, anotem isso que eu falei e logo vocês vão entender por quê. Portanto, repetindo, no controle preventivo judicial de constitucionalidade, o STF vai conhecer desse mandado de segurança dentro de um controle difuso ou aberto, de um controle concreto de constitucionalidade, nunca através de um controle concentrado, de um controle abstrato de constitucionalidade. Então, guardem isso, tá? Guardem bem isso. E agora vamos ver a segunda hipótese dessa classificação quanto ao momento do exercício do controle de constitucionalidade. Em que momento ele é exercido? Poderá haver um controle repressivo. O controle repressivo, ele ocorre após a criação da lei, após a criação da norma jurídica, após a sua publicação. Então, ou seja, durante o processo de criação da norma, nós temos um controle preventivo. Após a finalização desse processo e a norma é criada, após o nascimento da norma, nós podemos começar a ser exercido um controle repressivo de constitucionalidade. Bem, qual é a regra predominante nesse controle repressivo de constitucionalidade? A regra é que ele ocorra através de um controle judicial, lembrando que é sempre provocado. Nunca haverá um controle judicial de constitucionalidade de ofício. Então, nesse caso aqui, ele é provocado. Então, a regra acontece através de um controle judicial, que eu já vou falar as duas formas de controle judicial. Mas já deixa eu trazer aqui com relação à exceção. A exceção ocorre através de um controle político. Nesse caso, esse controle político repressivo, ele ocorre apenas através do poder legislativo. Tá, professora, mas em que situação o poder legislativo irá exercer um controle repressivo de constitucionalidade? Um deles, que vocês conhecem bem, é o que se chama das medidas provisórias. Bem, medida provisória são normas criadas, no caso, por autorização da Constituição Federal, de autoria do chefe do Executivo, no caso, Constituição Federal, presidente da República, diante da relevância e urgência de determinada matéria. Nesse caso, o que determina a Constituição? Que essa norma, ela já vai ter efeitos, ela tem força de lei e ela produz efeitos desde o momento da sua publicação. Ou seja, já foi criada, ela já é considerada criada, antes que haja a conversão da medida provisória em lei pelo Poder Legislativo.
Então, após a publicação da medida provisória, ela já está produzindo efeitos. E aí ela vai entrar num processo, vai ser enviada ao Congresso Nacional para ser convertida em lei. E aí é o momento em que há esse exercício pré-repressivo de constitucionalidade, caso aquela medida provisória seja incompatível com a Constituição. Pode ser no aspecto formal ou mesmo no seu aspecto material, no seu conteúdo. Então, nessa situação, é uma exceção em que ocorre um controle repressivo, político, de constitucionalidade. Um outro exemplo é sobre as leis delegadas. O que é uma lei delegada? A lei delegada é quando o chefe do executivo ele recebe uma delegação legislativa a fim de poder legislar sobre determinada matéria. Vamos dizer que o presidente da República editou uma lei delegada. Essa lei delegada, ela vai ser publicada por força do Poder Executivo. Porém, o Legislativo, caso haja abuso, no caso o Executivo exorbite do seu poder, dos limites da delegação legislativa, poderá ele restringir aí e alterar, exercer, portanto, um controle repressivo de constitucionalidade político que visa ali atacar uma lei delegada na qual houve uma extrapolação, que o chefe do executivo tenha exorbitado os limites da delegação dada pelo legislativo. Certo? Então, revisando aqui, nós temos um controle quanto ao órgão que exerce o controle, vimos político, judicial e misto, e quanto ao momento em que um controle é exercido, ele pode ser preventivo durante o processo de criação da norma ou repressivo após a criação da norma. O preventivo, de regra, acontece através de um controle político e exceção é através de um controle judicial. O controle preventivo político ocorre primeiro pelo Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça e através das deliberações parlamentares. E segundo, pelo Poder Executivo, através do veto jurídico. O controle de constitucionalidade preventivo político, no caso político não, judicial já vimos, né? Executivo, legislativo e executivo. Agora, o preventivo judicial, que é a exceção, vai ser aquela hipótese do mandado de segurança impetrado por parlamentar para defender o seu direito subjetivo ao devido processo legislativo. Com relação ao controle repressivo, voltando, a exceção é a atuação através de um controle político pelo legislativo. E a regra é o controle judicial de constitucionalidade, de modo repressivo. E ele ocorre através de duas formas. Agora sim, entramos nessa parte aqui do quadro que fala do controle difuso ou aberto. O que significa controle difuso de constitucionalidade? Significa que qualquer juiz ou tribunal poderá conhecer a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Então, ali está qualquer. Nesse caso aqui, portanto, deixa eu ver se eu consigo sublinhar aqui, qualquer ato, deixa eu mudar a cor aqui, cor, quero o vermelho, cor. Então, aqui, qualquer, vocês vão ver aqui, ó, qualquer. Tá? Qualquer ato, qualquer ato, como tirar isso? Deixa eu apagar. Pronto, consegui tirar ali as minhas marcas, que eu não estava conseguindo tirar. Mas bem, voltando aqui, então, qualquer juiz ou tribunal poderá conhecer da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Quando eu falo qualquer juiz ou tribunal, é qualquer juiz ou tribunal, entendeu? Qualquer juiz ou tribunal. Um juiz de primeiro grau, seja civil, seja criminal, seja da justiça especial,
não importa, seja estadual, seja federal, não importa. Juizado especial também. Qualquer juiz ou qualquer tribunal, inclusive o STF. Detalhe, o STF exerce esses dois controles, tanto o difuso como o concentrado de constitucionalidade. Mas vamos aqui primeiro nesse difuso. Então, difuso lembra algo vago, é amplo, é esparso, espalhado, vou difundir uma ideia, vou espalhar uma ideia. Então, o controle difuso ou aberto, venham, vocês todos podem, todos os juízes ou todos os tribunais podem conhecer desse controle de constitucionalidade. E como que é o modo de exercício desse controle no Brasil? No Brasil, esse controle difuso de constitucionalidade, o modo de exercício, ocorre através de um controle concreto, de constitucionalidade. O que é esse controle concreto de constitucionalidade? No caso aqui, ele vai incidir sobre um caso concreto. Ele protege, portanto, o direito subjetivo, a que lide, a autor e réu, a exercício de função jurisdicional típica, ou seja, o juiz aplica a lei ao caso concreto, solucionando a lide, restabelecendo a paz entre os litigantes. Então, nesse caso aqui, nós temos um caso concreto, ele protege um direito subjetivo, a autor, a réu, a lide, a exercício de atividade jurisdicional típica. E o controle de constitucionalidade, nesse caso aqui, ele ocorre de forma incidental, como uma questão prejudicial à análise de mérito. Como assim? É aquele obstáculo que o julgador tem que vencer, tem que resolver primeiro, antes de chegar no pedido da parte. Então, ele tem que resolver se a norma é ou não constitucional, para posteriormente verificar a situação concreta em que está sendo aplicada e se vai afastar ou não aquela norma. Enquanto que o controle concentrado de constitucionalidade ou fechado é quando apenas um órgão é competente para exercer esse controle repressivo judicial concentrado de constitucionalidade. Então, no caso da Constituição Federal, vai ser o quê? Vai ser o Supremo Tribunal Federal. Somente ele poderá conhecer de lei ou ato normativo federal ou estadual incompatível com a Constituição Federal. Tá? Somente o STF vai poder conhecer dessas ações. E o modo de exercício desse controle se dá através de um controle abstrato de constitucionalidade, um controle abstrato. Como que é esse controle abstrato de constitucionalidade? Ele visa proteger o direito objetivo. Então, é uma tutela objetiva. Que direito objetivo que se visa a proteger aqui? É a supremacia da Constituição. Então, em razão disso, ele não incide sobre um caso concreto. No controle abstrato, ele incide sobre uma lei geral e abstrata. Olha só, controle concreto, caso concreto. Controle abstrato, lei geral e abstrata. Tá? Então, nesse caso aqui, se protege o direito objetivo, supremacia da Constituição. Não há lide, não há autor e réu, apenas legitimados ativos e legitimados passivos. No caso, não há exercício de função jurisdicional típica. Nesse caso aqui, o julgador, o judiciário, ele exerce o papel de legislador negativo, no sentido de retirar do ordenamento jurídico constitucional uma norma inconstitucional, uma norma inválida, uma norma nula de pleno direito.
certo? Então, aí nós temos, portanto, esse controle difuso ou aberto, que incide de modo concreto, e temos o controle concentrado ou fechado, que incide de modo abstrato. Bem, vamos ver nesse outro quadro aqui, mais precisamente, deixa eu ver aqui, perdão, não tinha mudado, com relação a esse controle repressivo judicial de constitucionalidade. Não reparem aí o meu garrancho, tá? Mas alunos meus que já tiveram aula com esse quadro, com essas letrinhas, sabem como funciona, né, esses meus quadros. Bem, vamos lá. O controle difuso, repetindo, qualquer juiz ou tribunal poderá exercer, cujo modo de exercício ocorre através de um controle concreto. No controle concreto, o que é? É aquele que incide sobre um caso concreto. Aqui há a tutela do direito subjetivo, envolvendo pessoas, direitos de um grupo de pessoas também. Aqui vai haver lide, a autor e réu, a exercício de função jurisdicional típica. E a questão da inconstitucionalidade é apreciada como questão incidental, prejudicial de mérito. Tá? Exemplo aqui, está na causa de pedir e não no pedido. Então, a questão de inconstitucionalidade, ela não é o pedido principal da demanda. O pedido principal é a tutela de um direito subjetivo que foi violado. Agora, a fundamentação, a causa de pedir, está a questão de um abuso provocado pela inconstitucionalidade de uma norma. Tá? Exemplos dessa forma de controle difuso, exemplos de instrumentos desse controle difuso, podemos citar o mandado de segurança, o habeas corpus, mandado de injunção. Então, todas as ações que visam tutelar um direito subjetivo. Já por sua vez, o controle concentrado, ele está, no caso, ou fechado, ele está direcionado apenas a um único órgão, que no caso da Constituição da República Federativa do Brasil é a Constituição Federal. Se for a Constituição, normas municipais e estaduais em face da Constituição estadual, o único órgão competente para exercer esse controle concentrado vai ser o Tribunal de Justiça, porque aí está em alvo a Constituição estadual. Mas quando se trata de Constituição Federal, nessa situação aqui, o único órgão competente vai ser, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. E o modo de exercício desse controle concentrado de constitucionalidade ocorre através do controle abstrato. O que é esse controle abstrato? É aquele que incide sobre uma lei geral e abstrata, ou seja, ele tutela o direito objetivo, ele tutela a supremacia da Constituição Federal. Exemplo de instrumentos de controle concentrado abstrato de constitucionalidade é a ADI, a DECOM, a DO e a DPF. Então, o que é esse controle abstrato, portanto, de constitucionalidade? Olha lá, é aquele que incide diretamente sobre a compatibilidade da lei ou ato normativo federal e estadual com a Constituição Federal. Tutela o direito objetivo, supremacia da Constituição. Não há lide, não há autor e réu. O que existe são legitimados. Não há atividade jurisdicional típica, o judiciário atua como legislador negativo. O que é o legislador negativo? É o que retira a lei do ordenamento jurídico. Legislador positivo é o que cria a lei. O negativo é que retira a lei do ordenamento jurídico. E a questão da inconstitucionalidade aqui é diferente. Ela é tratada como uma questão principal da demanda. É o próprio mérito, é o próprio pedido da demanda. Tá? Então, aí está mais profundamente explicado o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade. Olha só o que mostra esse outro quadro.
Bem, gente, eu tô repetitiva, eu vou ganhar vocês na repetição. Exemplo de controle repressivo judicial de constitucionalidade. Aqui eu quero trazer, com base num caso concreto, específico, eu quero trazer aqui a questão de controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade. Bem, vou trazer uma situação. Foi criada uma lei complementar federal regulamentando o estatuto dos policiais federais da União, no caso, e ficou numa cláusula vedado o acesso de mulheres ao cargo de delegado da Polícia Federal. Não se assustem, não se desesperem, viu, meninas? Porque isso é só um exemplo, é ficção, não existe essa lei, tá? Só para questão aqui didática, para fins didáticos. Vedando o acesso de mulheres ao cargo de delegado de Polícia Federal. Mariana sempre quis fazer concurso para delegado de Polícia Federal, estudou a faculdade inteira, se preparou para o curso e quando chegou o edital, ela foi lá, se inscreveu satisfeita e continuou se preparando até que ela recebe um ato de indeferimento da inscrição dela, baseada nessa lei que veda o acesso a mulheres ao cargo de delegado de Polícia Federal. Mariana está inconformada, porque ela entende isso injusto, até porque o exercício do cargo não atende apenas às peculiaridades do gênero masculino. Então, nesse caso, o que a Mariana faz? A Mariana, ela vai impetrar um mandado de segurança em face de uma autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? É o presidente da comissão de concurso. Tá? Então, a Mariana, ela vai impetrar esse mandado de segurança, e esse mandado de segurança, como tem que atender também os requisitos da petição inicial e deve conter os elementos da ação. Relembre os elementos da ação, que são as partes, causa de pedir e pedido. O que seria a causa de pedir do mandado de segurança da Mariana? A abusividade do ato de indeferimento da inscrição de Mariana por estar baseado em lei inconstitucional por incompatibilidade material com a Constituição, quebra da isonomia entre homens e mulheres. Então, essa é a causa de pedir. E qual é o pedido da Mariana? É o deferimento da sua inscrição no concurso para participar de todas as fases do concurso e, caso seja classificada e, claro, aprovada e classificada, seja nomeada para o cargo de delegado de Polícia Federal. O que vocês observam nesse caso da Mariana? É um caso concreto, não é? É um caso concreto. Onde ela vai impetrar esse mandado de segurança? Ela vai impetrar perante o juiz federal de primeiro grau de jurisdição. Ela vai no primeiro grau de jurisdição. Então, dentro disso, já dá para observar que nós estamos diante de um controle repressivo de constitucionalidade ocorrido pelo Poder Judicial, então um controle judicial, só que ele ocorre através do modo difuso, porque qualquer juiz ou tribunal poderá conhecer, num caso concreto, essa situação, que é o caso da Mariana, e que ele vai incidir sobre um caso concreto. Ele tem uma forma de exercício que é um controle concreto de constitucionalidade. Claro que ele está baseado também, ele visa atacar uma lei que viola a Constituição. Uma lei que viola a Constituição e viola principalmente um direito subjetivo, que na verdade é o direito que está sendo objeto de tutela aqui, é o direito subjetivo, ou seja, o direito de Mariana participar do concurso. A lide, por que a lide? Porque a Mariana tem uma pretensão e a comissão organizadora do concurso está resistindo a essa pretensão de Mariana. Tá? Nesse caso, vai haver uma atividade jurisdicional típica, pois
pois o juiz vai ter que avaliar esse caso concreto aplicando a lei a esse caso concreto, aplicando a Constituição Federal a esse caso concreto para buscar a solução da lide. E a questão aqui de inconstitucionalidade que está sendo discutida, ela é discutida como questão prejudicial à análise de mérito. Por que isso? Ou seja, ela está lá na causa de pedir. Por quê? Porque é um obstáculo que o julgador deve vencer para poder analisar o pedido da Mariana. Ou seja, primeiro o julgador vai ter que verificar se aquela norma é ou não compatível com a Constituição. Por quê? Se a norma for incompatível com a Constituição, o pedido de Mariana será julgado improcedente e não será concedida a segurança. Se aquela norma for incompatível com a Constituição, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade e, nesse caso, vai haver a concessão do pedido de Mariana. Então, mostra-se que há uma questão prejudicial à análise do pedido de Mariana e que tem que ser vencido em primeiro lugar. Então, precisa-se vencer essa questão. E, por ser um controle difuso, concreto de constitucionalidade, os efeitos que nós temos aqui é intrapartes, efeitos intrapartes. Já o controle repressivo judicial de constitucionalidade concentrado, nós vamos ter um outro desdobramento desse caso que eu acabei de falar para vocês. Da mesma forma que a Mariana provocou o judiciário para ver tutelado seu direito subjetivo, que foi violado em razão de um ato abusivo de autoridade coatora, lastreado numa lei inconstitucional, o Procurador-Geral da República, ele propõe no STF uma ação direta de inconstitucionalidade para atacar essa mesma lei complementar que veda o acesso de mulheres ao cargo de delegado de Polícia Federal. Nesse caso, a ADI também é uma ação, também é uma petição inicial que tem que observar os artigos do 319 do CPC e deve conter os elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. As partes, nesse caso, não têm autor e réu, vão ter os legitimados. E quem são esses legitimados? Legitimados ativos, eles estão lá presentes no artigo 103 da Constituição Federal. Já está presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, ou confederação de âmbito nacional ou confederação sindical, no caso. Então, esses são todos os legitimados, vocês vão encontrar nos 9 incisos do artigo 103 da Constituição Federal. Bem, então esses são os legitimados. Com relação à causa de pedir, vai ser demonstrado pelo Procurador-Geral da República o vício material de constitucionalidade que vai nulificar, que invalida aquela norma objeto do ataque por ADI. E o pedido vai ser o quê? A declaração da inconstitucionalidade da norma. Então, observa-se aqui que não há um direito subjetivo tutelado. O que nós temos aqui é um direito objetivo que foi tutelado. E de que forma esse direito objetivo foi tutelado? Ele foi tutelado através da proteção da supremacia da Constituição Federal, fazendo uma análise da lei geral em abstrato, da lei abstratamente considerada. Ela não está atrelada, ela não está vinculada a um caso concreto. Aqui ela está sendo tratada de forma ampla pelo simples fato dela estar violando a Constituição. Então, diante disso, nós temos um controle concentrado, porque é feito apenas pelo STF, e o modo de exercício desse controle vai se dar através de um controle abstrato de constitucionalidade. Abstrato por quê? Porque a questão de inconstitucionalidade é, no caso, a questão principal, ela é objeto do pedido. Ela não é uma questão prejudicial, como é no controle concreto de constitucionalidade. Ele é uma questão, no caso, principal, ele é uma ação principal. Por isso se fala de ação direta, porque ele visa
simplesmente atacar a constitucionalidade da norma sem tutelar nem mesmo indiretamente um direito subjetivo. Então, eles tutelam esse direito objetivo, que é a supremacia da Constituição. E por ser um controle abstrato, não há lide, não há autor e réu, não há exercício de função jurisdicional típica por parte do órgão julgador, porque ele atua como um legislador negativo, no sentido de retirar a norma inconstitucional do ordenamento jurídico constitucional. Bem, o que nós observamos aqui? Então, pode haver controle repressivo judicial de constitucionalidade de duas formas. Um controle difuso, cujo meio de exercício se dá através de um controle concreto de constitucionalidade, e um controle concentrado, cujo modo de exercício se dá através de um controle abstrato de constitucionalidade. Tranquilo até aqui? Podemos ir à frente? Vamos lá. Bem, nessa parte aqui, nós vamos trazer exemplos, portanto, de controle difuso de constitucionalidade, ou seja, controle concreto. É o caso da Mariana, que entrou com seu mandado de segurança, um mandado de junção, mas entrou com mandado de segurança contra ato da comissão de concurso que indeferiu a sua inscrição no concurso, retirou a sua participação no concurso para delegado da Polícia Federal. Bem, como falei, qualquer pessoa, no caso, pode provocar o judiciário para que seja exercido esse controle repressivo judicial difuso de constitucionalidade. Qualquer pessoa, de acordo com as peculiaridades de cada ação. Claro, uma ação popular, por exemplo, só vai ser promovida pelo cidadão, tá? Dentro das legitimidades de cada um. Essa questão é interessante. O juiz de primeiro grau tem total independência, ele não está vinculado a nada e nem está necessariamente obrigado a observar a remessa necessária. A remessa necessária apenas vai acontecer no caso de condenação de fazenda pública a valores específicos, 1.000 salários mínimos ou 500 salários mínimos. Não é essa a questão. Estou falando que o juiz, para que a decisão dele surta efeitos, ele não precisa passar pelo crivo do tribunal acima dele, tribunal de segundo grau. Ele vai julgar a sua causa solucionando a lide, tá? Mesmo aplicando ou não aplicando a lei, de acordo com a sua avaliação com relação a essa verificação de compatibilidade da norma com a Constituição Federal, e ele soluciona a lide. Vamos dizer que uma das partes tenha recorrido e a causa chegou ao tribunal. A primeira vez que chega a causa no tribunal, quando eu falo primeira vez, nós estamos falando de demandas repetitivas, ou seja, vai ter mais demandas sobre o mesmo tempo. Vamos dizer, esse mandado de segurança foi impetrado pela Mariana, mas nada impede que a Joana, que a Carla, que a Beatriz, que a Sofia, que a Luísa, que a Ana Cláudia, que a Ana Maria, que a Luciana, etc., dentre outras, também tenham propostos mandados de segurança individuais visando a mesma coisa, poder participar do concurso. Uma hora vai haver um recurso e vai chegar no tribunal, no segundo grau de jurisdição. Vamos dizer que o primeiro recurso que chegou foi o da Mariana. Chegou esse recurso da Mariana no tribunal, não vai poder ser julgado pelo órgão fracionário. O que é um órgão fracionário? No caso, o órgão fracionário é órgãos compostos de números pequenos de julgadores, de desembargadores, 3 desembargadores ou 5 desembargadores. O artigo 97 da Constituição Federal, ele institui a chamada cláusula de reserva de plenário. O que significa essa cláusula de reserva de plenário? Significa que após o julgamento da ação individual no primeiro grau de jurisdição, quando chegar ao tribunal pela primeira vez a causa, a demanda pela via de recurso, né, ou ação originária no tribunal,
a demanda vai ter que ser julgada pelo pleno. Quando que é o órgão pleno? O que é o órgão pleno? Quando não? O que é o órgão pleno? O órgão pleno é a reunião de todos os desembargadores daquele tribunal. Imaginem, às vezes, dependendo do tamanho do tribunal, é muito complicado uma reunião no pleno. Por isso, alguns tribunais, por autorização da Constituição Federal, criam o que chama de órgão especial. Esse órgão especial, ele é composto de no máximo 25 desembargadores. Geralmente são os desembargadores com mais antiguidade na casa. Então, esses 25 desembargadores ficam responsáveis por julgamento, que vão ter uma decisão uniforme para todo o tribunal. O objetivo disso é evitar divergência jurisprudencial em tema de controle de constitucionalidade, em termos de interpretação e aplicação de normas de acordo com a Constituição Federal, compatíveis através de uma hermenêutica constitucional. Então, nesse caso, o que nós temos? Exige a Constituição que se observe essa cláusula de reserva de plenário. Tal dispositivo vocês encontram também na súmula vinculante número 10 do STF, que diz que é nula a decisão de segundo grau, tá? De primeiro grau não se aplica isso. Lembre-se, não esqueçam. Então, é nula seria essa decisão em que viola essa cláusula de reserva de plenário, tá? Que vai ter que ser submetida à primeira demanda. Ah, e as outras, professora? As outras não tem problema. A da Joana, a da Carla, que chegaram depois, vai ser aplicada aquela tese firmada no primeiro recurso julgado pelo pleno ou pelo órgão especial. E aí os órgãos fracionários vão aplicar aquela tese firmada pelo pleno ou órgão especial. É o que o Código de Processo Civil chama de precedente obrigatório. Tá? A doutrina processualística chama de precedente obrigatório, que é aquele que vincula todos os outros julgadores, ficarão vinculados àquela decisão proferida pelo órgão pleno e especial, e aquela tese jurídica vai ser aplicada também a outras demandas que ataquem o mesmo dispositivo de lei e em razão da mesma situação. Outra forma de não ser necessário ao exercício da cláusula de reserva de plenário pelo tribunal é se a causa já chegou em grau recursal ao STF. Vamos dizer que houve um recurso de outra pessoa em outro estado e chegou primeiro lá no STF através do recurso extraordinário. Então, que vai ser, portanto, um controle também de constitucionalidade difuso concreto. Olhem só, detalhe importante aqui, controle concreto, ou seja, o difuso de constitucionalidade, ele ocorre, o exemplo que eu tratei foi mandado de segurança, mandado de junção, habeas corpus, mas recursos também, apelação, embargos de declaração, recurso extraordinário para o STF, é uma forma de controle difuso, concreto de constitucionalidade. Vamos dizer que a questão chegou no STF e foi apreciada em recurso extraordinário. Aí todos os tribunais ficam liberados de observar essa cláusula de reserva de plenário. Finalizando isso e julgando essa demanda, o que vai se ter? Vai se ter a decisão do colegiado através de um acórdão. Esse acórdão pode ser também alvo de outro recurso, que é o recurso extraordinário para o STF. Esse recurso extraordinário para o STF, ele pode, no caso, também chegar a uma confirmação, mas também pode não, ele é uma forma de controle difuso concreto de constitucionalidade. Quando a decisão transita em julgado no STF, o que acontece? O STF notifica o Senado Federal do teor daquela decisão. De acordo com o artigo 52, artigo 10 da Constituição Federal, o Senado Federal poderá suspender a eficácia
da norma que foi declarada total ou parcialmente inconstitucional pelo STF. Olhe aqui, veja bem aqui, observe essa questão. Nesse caso, houve um ato discricionário, ou seja, o legislativo exerce dentro dos critérios de conveniência e oportunidade. Ele não é obrigado a suspender a lei que foi declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso, concreto de constitucionalidade, mas ele tem a faculdade. Então, ele pode suspender a eficácia da lei. E aí sim essa lei vai ter efeitos, essa lei não, poderá haver efeitos erga omnes, assim, né? Então seria uma forma de transformar uns efeitos intrapartes em efeitos erga omnes. Isso tudo no controle difuso, ou seja, concentrado de constitucionalidade. E com relação ao controle concentrado abstrato, nós temos aqui os casos da ADI, a ADI por omissão, que é a DO, a ADCOM, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental. E esses são propostos no Supremo Tribunal Federal, através dos seus legitimados ativos que estão elencados no artigo 103 da Constituição Federal. Lembrando um detalhe importante, fundamental. Se vocês ficarem com dúvida com relação a qual ação e quais recursos que vão ser controle difuso concreto de constitucionalidade, pensem nas hipóteses em que é controle concentrado. São muito menos. Controle concentrado somente ocorre nessas ações aqui. ADI, ADO, ADCOM, ADPF. Tá? ADI, ADO, ADCOM e ADPF. O resto é tudo controle difuso de constitucionalidade, tá? Tudo controle difuso, concreto de constitucionalidade. Nunca mais confundam recurso extraordinário como uma forma de exercício de controle concentrado, porque é no STF. Não! Recurso extraordinário é controle difuso, concreto de constitucionalidade. Tá? Também ocorre no STF. O STF, como eu falei no início desse vídeo, e ele exerce tanto o controle concreto, difuso de constitucionalidade, como o controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. Bem, aí termino esse vídeo, tá? Vai ter mais ainda, não é o último, mas vou finalizando aqui, senão para vocês terem um tempinho, tomarem um cafezinho, respirarem, refletirem sobre a aula, fazerem os exercícios sobre controle de constitucionalidade, que é muito legal depois da aula, pegar vários exercícios e ir fazendo, e revisando conceitos, e minhas cachorrinhas já estão latindo. A pedido de uma colega, no finalzinho agora, eu vou colocar uma participação especial, vou mostrar aqui as minhas filhotas caninas, que em todo vídeo meu participo com seus latidos, ruídos e outras traquinagens, tá bom? Beijo para vocês, bons estudos e até a próxima. Pá. Aira, oi, fala assim, eu sou a Aira. Eu sou a Aira, bem linda, isso mesmo. Cadê a Serena? Nossa, eu sou muito linda. Mas quando a mãe grava aquelas coisas, né, pros alunos, o que acontece? Nós fazemos arte, nós fazemos muito barulho.